Essas pessoas aí são empresários. Sabe o que todas essas pessoas tinham em comum? Esses empresários todos aí famosos, além de serem brasileiras, detentoras de grandes fortunas e terem falecido não tem muito tempo, todas elas deixaram toda a fortuna para os seus herdeiros, que não tiveram que pagar um centavo daquilo que custaria um inventário. Sabe por quê? Todos eles tinham um sistema de planejamento patrimonial devidamente planejado, construído, organizado, e não teve nenhum inventário feito pelos herdeiros. Entre essas pessoas até vigora a máxima de que quem não é eterno não tem que ter bens em nome próprio. Porque se tiver, quando morrer, vai deixar problema para os filhos, para os seus herdeiros. O Roberto Tivita, que era dono do Grupo Abril, ele morreu em 2013, deixou uma herança de 5 bilhões, não teve inventário. Se tivesse que pagar impostos, né, de transmissão, e teria que ter pago para o Estado de São Paulo 400 milhões, né, não pagou um centavo. O José de Alencar, que era dono da Coteminas, deixou uma herança de 9 bilhões, também não teve inventário. Se tivesse, a família, né, os herdeiros, teriam que pagar 720 milhões de imposto para o Estado de Minas Gerais. Norberto Odebrecht, fundador da Odebrecht, que morreu em 2014, deixou 14 bilhões. Teria que pagar a família 1 bilhão 120 milhões para o Estado da Bahia. Não pagaram nada. Antônio Emílio de Moraes morreu em 2014, a herança de 15 bilhões. Se tivesse que pagar imposto lá para São Paulo, seria 1 bilhão 240 milhões. O Roberto Marinho, né, das organizações Globo, morreu em 2003, deixou uma fortuna de 29 bilhões. Se tivesse que pagar imposto aqui para o Rio de Janeiro, seriam 2 bilhões e 300 milhões de reais. A Alice Navarro de Camargo, dona da construtora Camargo Correia, ela faleceu aos 100 anos de idade e, na época, ela tinha a quarta fortuna, a maior fortuna do Brasil, estimada em quase 12 bilhões, com B de bola, 12 bilhões de dólares. Vocês devem se lembrar que a Camargo Correia esteve envolvida no escândalo da Lava Jato e chegou a fechar acordo de leniência com o Ministério Público Federal para devolver cerca de 800 milhões, isso em 2015. Né? E com o impacto das investigações da Lava Jato, teve que se desfazer de ativos e até vendeu o controle de algumas das empresas, né, do grupo. Mas, apesar de toda aquela situação complicada da empresa, quando ela morreu e deixou todo aquele império para as filhas, sabe o que aconteceu com o patrimônio da família? Nada, não aconteceu nada. Nenhum bem das herdeiras foi alcançado pelas consequências dos problemas que a empresa teve. Tá? Uma das filhas dela, a Renata Camargo, em 2019, né, só 4 anos depois dos acordos de leniência lá que a empresa firmou, ela comprou uma cobertura no prédio mais caro de Nova York por 30 milhões de dólares. Eu estou citando esse caso aqui, mas não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem querendo fazer alguma crítica. Tá? É apenas para mostrar que o patrimônio da família ele estava todo organizado de forma lícita. Tanto é que aquilo que era patrimônio pessoal continuou na família, sem qualquer relação com o problema pelo qual passou a empresa. E que, a princípio, poderia até contagiar o patrimônio da família, né? Mas ficou restrito lá no âmbito da empresa, o problema. E as herdeiras continuaram com pleno poder sobre os bens que estavam desvinculados da empresa e até dos nomes delas, como pessoa física, porque os bens estavam protegidos por um sistema seguro e constituído de forma legal. Bom, já essas pessoas famosas aqui, o que aconteceu depois que se foram? Sabe o que todas elas tinham em comum, além de serem brasileiros, famosos, talentosos e muito bem-sucedidos nas suas áreas de atuação, e também de terem falecido não tem muito tempo, e de terem deixado fortuna, né, de herança? Vocês sabem o que essas pessoas tinham em comum ou que todas elas não tinham? Nenhuma delas tinha um sistema de planejamento patrimonial.
Né? E o que aconteceu quando elas morreram? A família teve que abrir inventário. Todos esses casos foram noticiados na imprensa, né? Por conta das disputas entre herdeiros, brigas entre parentes, levaram anos para chegar ao final. Alguns ainda estão rolando, né? Brigas de heranças, devastam famílias, relembre. O Clodovil, por exemplo, que morreu em 2009, deixou um testamento determinando que a sua fortuna fosse destinada para uma fundação para ajudar meninas carentes. No entanto, um ex-colaborador dele entrou na justiça alegando que eles tinham vivido uma união estável, né? E aí começaram os problemas. Em 2012, os imóveis da mansão dele tiveram que ser vendidos por determinação judicial para pagar dívidas e processos. Em 2015, só restava 3 milhões e 700 mil do patrimônio dele. A mansão que ele tinha em Ubatuba está em ruínas. Deixa eu passar aqui para vocês verem como é que está. Ele corre risco até de ser demolida. Bom, outro caso do ator e diretor o Marcos Paulo, que morreu em 2012, e tinha mesmo valor de 25 milhões. Ele deixou uma carta expressando a sua vontade em deixar 60% da herança para Antônia Fontinelli, por quem ele vivia, né? E teve uma batalha judicial que durou anos, né? Acho que foi concluída agora há pouco tempo. E olha novamente o documento deixado, né? E olha a confusão que deu. Vamos aqui ver o outro. Chico Anísio, que morreu em 2012 e tinha uma herança estimada em 20 milhões. Deixou um testamento, mas foi anulado pela justiça porque tinha deixado de fora um dos filhos, né? Não podia ter deixado. E, além disso, os filhos e a viúva começaram uma disputa judicial que até hoje não acabou. Aí, mais uma vez, um testamento. O caso do Gugu Liberato, que morreu em 2019, deixando uma herança de 1 bilhão, né? E apenas 2 horas depois do sepultamento, a família já estava reunida para ler o testamento deixado por ele. E teve briga entre os herdeiros, né? Olha aí o testamento de novo. Também o caso da atriz Marília Pêra, que já foi resolvido, mas que morreu em 2015, tinha uma herança de 40 milhões e foi disputada pelos filhos, pelo viúvo e por uma irmã. Adivinha o que ela tinha feito? Um testamento. Parece brincadeira, né? Mas, gente, para que existe esse negócio de testamento? Né? Para que fazer testamento? Né? Ainda tem os casos aqui do Dominguinhos, cantor, que os filhos disputam a herança, e do cantor Agnaldo Timóteo, que adotou uma filha e deixou 50% da herança para ela. Mas os irmãos dele não aceitaram e entraram na justiça. Tá? Então fica bem clara a diferença do que ocorre entre as pessoas que, ainda em vida, tomaram a decisão de planejar a sua sucessão e deixar para os seus herdeiros uma situação tranquila, sem disputas, sem brigas e sem despesas exorbitantes, tem inventário, e aquelas outras pessoas que não tiveram essa preocupação, né? Essa precaução. As pessoas perguntam se existe. Existe. Isso aí a gente chama de holding familiar. Tudo é feito de acordo com as normas legais vigentes para uso com fins lícitos